Pai do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui, bem-vindo de volta ao seu canal, mais uma vez aqui com leitura bíblica com você, leitura bíblica comentada, depois de muito tempo sem gravar. A gente ficou aí uns 3 meses sem postar, mas a gente colocou no coração que vai terminar o livro de Gênesis, e a gente vai terminar o livro de Gênesis, porque vamos terminar as coisas que começamos, né? No último vídeo, a gente leu sobre o capítulo 7 e 8 de Gênesis, e hoje a gente vai ler sobre o capítulo 9. A gente viu sobre o dilúvio e como Deus salvou a família de Noé da destruição da humanidade. A gente está fazendo a leitura no aplicativo da YouVersion e na tradução da Nova Versão Transformadora, que é a tradução que a gente normalmente usa nas nossas leituras bíblicas. Então, no capítulo 9, eles já estão descendo da arca e já estão recebendo as bênçãos do Senhor. Vamos ler, sem delongas? Diz assim: Deus confirma a sua aliança, e esse é o título do capítulo. Então Deus abençoou Noé e os seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. A partir do momento em que a família de Noé desce da arca, ele já tem uma ordenança com bênçãos, que é: sejam férteis e multipliquem. Toda semente plantada dará frutos. Então, todos os filhos de Noé tinham uma ordenança, tinham uma missão, um propósito de povoar a terra. E Deus abençoa eles para que eles fossem férteis e conseguissem o prodígio de povoar a terra. E é assim que acontece, já que a gente vai ver nos próximos capítulos, nos próximos versículos, as genealogias e o tanto de filhos que eles tiveram. Depois Deus diz que todos os animais teriam pavor e medo deles. Então a gente vê uma diferença entre a relação do homem com os animais. Porque lá no Éden, Adão, ele convivia com os animais, ele tinha o domínio, mas os animais não tinham medo dele, não tinham pavor. E aí quando Noé desce da arca com a sua família, Deus diz: eles terão medo e pavor de vocês. E eu acho que a explicação mais cabível para isso é o próximo versículo que diz assim: assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Ou seja, eu não sei, a Bíblia não diz com todas as palavras, com todas as letras e as palavras. Eu acredito que, mais especificamente nesse versículo, se Adão era vegano. Porque ele diz que todas as quantidades de variedades de frutos que existiam, mas ele não fala se Adão consumia carne, se ele era carnívoro. Eu acredito que sim, porque aqui diz que os animais também seriam alimento do homem, e ele não havia citado isso até então, Deus não havia citado isso para o ser humano. Ele dá os animais como alimento, mas também ele dá uma ordenança, que é: não comam sangue. Sangue é vida. E junto com essa ordenança vem a consequência caso essa ordenança não seja cumprida, que está lá no verso 5. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Quando a gente vai ler Levítico, tem ordenanças mais restritas a respeito disso, a respeito de assassinato. É porque Deus diz isso a Noé e a sua família. Deixa claro que todo ato cometido contra a vida terá uma consequência, porque o homem foi chamado para criar. Ele foi chamado para dar vida e não para tirá-la. Então, quando ele diz sejam férteis e multipliquem, é esse o seu propósito. É como se Deus dissesse: o propósito seu não é tirar a vida, mas é você trazer a vida, você povoar a terra. E então continua no verso 8 dizendo: então Deus disse a Noé e seus filhos: confirma aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação.
as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra, assim confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus lhe disse: Eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para as gerações futuras. Coloquei um arco-íris nas nuvens, e ele é um sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerão um arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. E ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. Então Deus disse a Noé: Esse arco-íris é um sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas. O Senhor firma uma aliança com Noé e sua família, e assim que ele firma uma aliança, ele coloca um sinal, um selo, de que essa aliança para lembrança dele. Ele fala várias vezes no texto, olha, ele diz várias vezes: E eu me lembrarei da minha aliança com vocês, e depois ele diz: Esse arco-íris é um sinal da aliança, e eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus. Então, esse sinal tem muito a ver com Deus, e de que ele se lembre de que as águas nunca mais destruirão toda a vida. Então, o arco-íris é um sinal de que Deus está se lembrando de que não destruirá a vida humana com águas. Esse sinal salva a humanidade? Não. Esse sinal é para lembrança. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Então a gente já vê um dos filhos com um descendente, certo? Não fala se Sem e Cã, Sem e Jafé tinham descendentes, mas Cã já tinha Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Então, de todos do mundo saem dessa geração. Todos os povos, todas as línguas, todos os clãs saem daqui. Eles vieram de Adão, e a partir de Noé e seus 3 filhos saem todos os povos da terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. O que é videira? Angélica, você vai me perguntar. Videira é a planta que dá uva, a grosso modo, para que você entenda. E certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido e ficou embriagado e foi se deitar nu em sua tenda. Então vamos lá. Videira que dá uva, que dá vinho. Então Noé produziu o seu próprio vinho e se embriagou, ó. Encheu a cara, desceu o gole, menina. Ele aproveitou, se embriagou. E ele foi deitar na sua tenda nu. E aí no verso 22 diz: Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os seus ombros, e em seguida entraram na tenda de costas e olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do seu pai, e cobriram-me com um manto. Aqui a gente vê um episódio de que a gente tem certeza de que a corrupção humana já está calacrado dentro de nós. Por quê? A queda adâmica lá do Éden, ela vai vir com o ser humano desde o nascimento. Veja, Deus acabou de destruir quase toda a humanidade, ficou só apenas uma família. Mas a corrupção, a queda, a natureza adâmica já está dentro de Cã. E eu posso dizer que está nos outros filhos também, porque é a natureza do homem pecar. É a natureza do homem cair. A queda já está dentro de nós. Cã, ele vai ver o seu pai bebendo, vê que seu pai entra e deita-se nu na sua tenda, e ele vai ver o pai dele nu. E não somente vê, como também ele vai e conta para outras pessoas. Eu quero que você lembre que quando a gente lê lá no episódio do Éden, a nudez, ela é associada à vergonha, ela é associada à queda do homem. Então, a partir do momento que Caim, além de ver o seu pai nu, ele vai espalhar para as pessoas de que ele está nu, ele está expondo o seu pai, porque ele estava dentro da tenda. Você concorda comigo? Que a nudez de Noé não havia saído da tenda, ele se embriagou, mas estava dentro da tenda dele. É interessante você lembrar também que eu já falei isso lá quando a gente estudou sobre a queda do homem. E a nudez estava reservada apenas ao matrimônio.
Então, homem e mulher, eles estavam nus e não tinham vergonha um do outro. Mas quando um filho vê a nudez do pai, ele não se escandaliza, ele vai em busca de ver a nudez do pai, isso já está fora da curva, entende? Eu já ouvi um estudioso falando, mas aí, gente, isso não é a Angélica que está falando, é um estudioso falando que Cã é o pai da pornografia, porque ele vê aquilo e ele não se escandaliza, ele ainda vai falar para mais pessoas. Então a gente já vê que a queda do homem, ela já vem da sua natureza, a natureza já é caída. Então Cã vai lá e conta para os irmãos dele. Eu acho que ele achou que os irmãos dele iam bater palma e achar graça, mas não, eles se envergonharam. Eles tiveram a decência de ir cobrir o seu pai da sua vergonha. Quando Noé acorda, aí o caldo engrossa, porque daí Noé sai soltando verbo para todo mundo. Verso 24. Quando Noé se recuperou da sua bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja o servo do seu irmão. E que Deus amplie o território de Jafé, e que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. A gente vê uma maldição sobre uma descendência. Quem viu a nudez de Noé? Foi Cã, correto? Foi Cã. Mas o seu filho recebeu uma maldição por um erro que ele cometeu, uma consequência. Então, é muito interessante que algumas vezes no Velho Testamento a gente vê que quando uma maldição é lançada sobre uma pessoa, essa maldição recai sobre toda a descendência dela. Você vai ver no próximo episódio que essa maldição de Noé recai sobre uma descendência toda, recai sobre uma família. A família que sai de Canaã, ela cumpre exatamente o que a maldição de Noé diz. Então, é claro, tem vários desdobramentos sobre esse assunto. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas eu acho muito interessante a gente falar a respeito do que é pronunciado para os filhos. O que os pais falam aos filhos acabam tornando-se verdade para eles. E principalmente para a descendência. No caso aqui de Canaã, no final do capítulo termina com um relatório de quantos anos Noé viveu. E depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. Por que os homens viviam tanto nessa época? A tradição, ela era passada oralmente. Então, Noé falou para os seus filhos e falou para os seus bisnetos e provavelmente para os seus tataranetos, porque ele vivia muito tempo. A gente não tinha, naquela época, eles não tinham um celular que nem você hoje, não tem um livro assim, nesse formato que a gente conhece hoje. Eles não tinham esse tipo de passagem de informação através desses recursos que nós temos hoje. A tradição, ela era passada oralmente. Assim como você vê quando Adão viveu muito tempo, então provavelmente ele contava para os seus netos e bisnetos o Deus vivo em pessoa que ele viu no Éden, que ele presenciou, e toda a história do Éden ele contava aos seus filhos oralmente. E assim passava de geração em geração até chegar a Moisés, porque foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. É claro que muita coisa foi lhe revelada através de Deus, mas algumas coisas também foram passadas de geração em geração. Como ele sabia de quem era filho e de quem era filha, essas genealogias que você acha tão insignificante, que tem tanta história para contar, tem tanto significado para aquele povo naquela época. Então você pensa um pouquinho nisso quando você for ler genealogia, que é... No próximo capítulo é genealogia, mas eu prometo para você que não vai ser um vídeo chato. Vocês adoram genealogia, né? Eu sei que vocês amam genealogia. Todo mundo tem um surco-tico quando tem genealogia, porque fica repetindo os nomes, é filho de não sei quem, não sei quem. Vamos lá. Eu sempre falo isso nos vídeos, gente. Principalmente no livro de Gênesis. Eu acho muito importante ressaltar, porque eu tenho certeza que vocês não vão ver todos os vídeos que estão aqui. Se você ver, glória a Deus pela sua vida. Mas você não vai ver todos os vídeos. Então, eu sempre deixo claro isso. Para quem Moisés estava escrevendo esse livro? Ele estava escrevendo para um povo que tinha sido liberto por Deus e estava em peregrinação rumo a Canaã. Eles tinham perdido a identidade. Então, ele estava mostrando a identidade deles. Quem são seus antepassados? Se você quer assistir esse vídeo,
Tá aqui embaixo a playlist da nossa leitura bíblica comentada, que eu convido você sempre a sentar comigo, pegar sua Bíblia e a gente conversar uma conversa sadia sobre a palavra de Deus. Eu espero que essa semana você tenha sede da palavra de Deus e que você seja totalmente saciado quando você abrir e ler o que o Senhor tem falado para você. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo doidinho pela Bíblia igual eu. Fica com Deus aí. Beijo!